Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de Filipenses, capítulo de número 2. Filipenses, capítulo de número 2. E a nossa meditação, vamos fazer a leitura da mensagem completa, do capítulo inteiro, mas a nossa meditação será a partir do versículo de número 13, Então vamos à leitura da mensagem. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Filipenses, capítulo número 2, está escrito o seguinte: Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintas o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus e inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. Logo, folgo e me regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Elogio de Timóteo e Epafrodito, os mensageiros de Paulo junto aos filipenses. E espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. De sorte que espero enviá-lo
a vós, logo que tenha provido a meus negócios. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo, em breve, irei ter convosco. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão, e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vos enviei mais depressa, para que, vendo-o outra vez, vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois no Senhor, com todo gozo e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para cumprir para comigo a falta do vosso serviço. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, vamos entrar imediatamente já a meditação na palavra de Deus a partir do versículo número 12, né? Mas eu vou pegar aqui, né? Dois versículos atrás, o 9, porque faz parte do contexto, tá certo? E pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Irmãos, Paulo aqui fala, né, exatamente da obediência, né? A nossa obediência, nós somos atendidos, né, diante de Deus, né, de acordo com a nossa obediência, né? Então, Paulo fala exatamente porque quando ele estava presente, né, os irmãos, por respeitá-lo, por amá-lo, por ter por ele grande apreço, os irmãos faziam tudo de acordo com as determinações de Paulo, de boa mente e de boa vontade, né? E Paulo fala aqui com os irmãos, né, a respeito de tudo isso, né, sobre a doença de Epafrodito, que foi enviado dos irmãos até onde Paulo estava, né, para suprir as necessidades de Paulo ali, né. E então Epafrodito ficou doente e os irmãos ficaram muito apreensivos porque pensavam que não viria mais o irmão ali, amado ali junto deles, né, outra vez com vida, né. Então Paulo teve ali o desejo, o anseio, a necessidade de que fosse ter com os irmãos, mas ele não podia naquele momento, né? E o enviado dele, que ele enviaria, o homem de confiança dele, que estaria junto aos irmãos, para suprir todas as necessidades dos irmãos, ali atender, principalmente no campo espiritual, seria Timóteo, né? Que era o braço direito de Paulo, né? Mas como Timóteo não podia ainda, porque estava ocupado com os serviços de Paulo, né? Então ele estaria enviando Epafrodito para que ele pudesse, primeiramente os irmãos estar vendo ele e se alegrando de ver que o irmão, que eles pensavam que não viria mais, que morreria, né, antes que sem poder voltar à terra de onde ele saiu, estaria com vida e saúde, né? E Paulo fala o quanto Deus se apiedou de Epafrodito, né? Esteve realmente à beira da morte,
mas Deus se apiedou dele, não permitiu que ele morresse, né? E Paulo fala, irmãos, também do grande gozo e alegria dele, né? De não somente se apiedou de Epafrodito, mas dele próprio, que ele estaria acumulando tristeza sobre tristeza, né? Então aí Deus se apiedou, tanto de um quanto de outro, e Epafrodito, são e salvo, com vida e saúde, foi de volta para casa, né? Então, de modo que Paulo fala aqui que tão logo ele possa, estará enviando Timóteo, né? Que é o braço direito, é o homem que chega lá e resolve todo e qualquer problema na ausência de Paulo, né? Mas que ele também, ele mesmo quer estar com os irmãos, tão logo ele possa, né? Mas como Paulo era o presidente fundador dessas igrejas todas, né? Era o homem mais ocupado que existia por todas aquelas bandas naquela época, né? Então eram muitas ocupações dele, então ele não tinha como estar, basicamente ele não podia estar quase, ele iria, mas muito rápido, sem poder permanecer muito tempo em lugar algum, né? Mas a saudade dele, a vontade de estar com os irmãos, tão logo ele pudesse. Mas por enquanto, né, nem Timóteo iria, mas sim Epafrodito, para a glória de Deus. Porque os irmãos, ao ver Epafrodito com vida e saúde, depois de ter passado pelo vale da sombra da morte, né? Então os irmãos estariam glorificando grandemente a Deus, como realmente isso aconteceu, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade, né? Esse versículo 13 aqui, irmãos, ele nos dá uma lição muito grande para todo homem, né? Todo homem e mulher de um modo geral, né? Aqueles que deseja nas suas vidas, como todos nós, né? A gente nasce, cresce, basicamente casa e quer ter uma vida farta, uma vida abundante, né? Ali a gente quer constituir família, a gente quer ter carro, ter casas, ter uma situação de vida financeira boa, que a gente possa estar ali conseguindo, né, ter tudo aquilo que nós desejamos e almejamos, né, para que nós tenhamos cada vez mais e mais, possamos nos alegrar nas nossas vidas, né? E a palavra nos instrui, nos ensina, né, que o querer é do homem, mas o efetuar é de Deus. Então, o que isso nos diz, irmãos? Nós precisamos aprendermos a confiarmos em Deus. O próprio Senhor Jesus diz na sua palavra, né, que sem mim nada podereis fazer. Isso nos ensina, irmãos, nos instrui, né, que o querer é do homem, mas o efetuar é de Deus. O próprio Senhor Jesus deu essa lição, né, para alguns irmãos na época dele aqui na terra, né, sobre irmãos que falavam em fazer tais coisas, né, e as pessoas falavam sem envolver Deus no seu querer, como se ele pudesse, como se o homem, né, de si próprio pudesse realizar alguma coisa ali que ele almeja fazer sempre no dia de amanhã, né? E Jesus os repreendeu, nos exortou, nos ensinou dizendo que nós precisamos dizer assim, né? Amanhã, se Deus permitir, se for da vontade de Deus, eu farei isto. Amanhã, ou depois, ou a semana que vem, ou o mês seguinte, né? Eu desejo fazer tal coisa, eu desejo ir em tal lugar. Se for da vontade de Deus, eu farei, eu irei, eu realizarei, né? Nós precisamos sempre aprendermos a confiar em Deus. Mas mesmo antes de aprender a confiar, precisamos obedecer, andar segundo a sua palavra e fazer tudo segundo a sua palavra. E Deus, como é um Pai amoroso, como é um Pai bondoso, né? Ele não suporta, né, o filho obediente às petições, como um pai, né? Um pai de um modo geral não suporta, ele não resiste, melhor dizendo, né?
ele não resiste às petições de um filho obediente. O filho que é obediente ao pai, né, ao pai e à mãe, ali junto do lar da família, né, ele consegue tudo que ele precisar do pai. Né, ele consegue. Ele mora junto com o pai e a mãe, mora em casa, o pai é o provedor da família, e o filho ainda não trabalha, o filho só estuda, o filho está ali ajudando o pai, ajudando a mãe na vida da casa, tanto o filho quanto a filha, né? E se for um filho obediente, for uma filha obediente, um filho amoroso, uma filha amorosa, né? Ali junto ao pai e à mãe, ao lar e à família, né? Que convive bem com os irmãos, né? Ali em perfeita harmonia e unidade da forma que é necessário, né? Este filho, esta filha, consegue tudo o que precisar do pai, mas precisa pedir, né? Eu estou precisando disso, o senhor pode fazer para mim? Né? É sempre assim, né? E com Deus, irmãos, não é diferente. Tudo que o homem desejar e almejar na vida, realizar na sua vida, né? A vida começa, a pessoa nasce, ali a partir dos 4 anos começa já a entender alguma coisa, os pais começam a educar, tanto em casa como na escola, e a criança vai crescendo, vai se robustecendo, vai ficando mais forte, mais saudável, e ali vai começando a entender das coisas da vida, né? E começa a ter no seu coração o desejo de ter isso, aquilo ou aquilo outro, de possuir isto, aquilo ou aquilo outro, ou de ir ali ou lá, qualquer lugar. E tudo isso passa pela vontade do Pai. O filho quer, né? O filho deseja, o filho almeja, mas é o Pai o Pai como provedor do lar, da casa e da família, é Ele quem libera os recursos para que o filho possa realizar o desejo do seu coração, né? E com Deus, irmãos, é exatamente a mesma coisa, né? Deus, quando criou os céus e a terra, né? Quando formou os céus e a terra e fez e criou a primeira instituição, que foi a família, né? Então, o pai em casa com os filhos, ele tem a função exatamente de provedor para que o filho comece a entender que ele precisa aprender de Deus juntamente com o pai, ali no dia a dia, né? Todas as coisas que ele deseja e almeja no seu coração, ele precisa passar pelo pai. Pai, eu estou precisando disso. Pai, eu estou precisando daquilo. Pai, eu quero ir ali. Pai, eu quero ir lá, né? Mas é o pai que fala, pode ir. Eu faço. Eu te arrumo. Pode deixar que eu vou me esforçar e vou atender o seu pedido. Às vezes não pode na hora, mas joga ali para um dia depois, uma semana depois, 15 dias, às vezes até um mês, mas sempre atende o filho obediente. E com Deus é exatamente isso, exatamente assim, né? E Deus deu essa missão para o Pai, exatamente para que o filho entenda e aprenda que nós precisamos, ao crescer, ao ficarmos adultos, ao acertarmos a Jesus, né? A nossa obediência diante de Deus, ela é exatamente igual a que nós aprendemos na nossa casa, junto dos nossos pais, pai e mãe, nossa família, né? Em obediência, no trabalho, na dedicação, na fidelidade, na honestidade, na sinceridade. Tudo isso nós precisamos estarmos assim diante de Deus. Nós aprendemos em casa com nossos pais dessa maneira. E a palavra afirma, né, que o querer é do homem, mas o efetuar é de Deus. O filho menor de idade, que não trabalha, que só estuda, ajuda o pai em casa, ajuda a mãe em casa, faz ali meio período, mas não tem emprego, não tem salário, não tem renda, não tem carteira assinada, né? Não tem formação profissional, né? Tudo é o pai quem prover. Tudo é o pai quem prepara e diz, sim, hoje eu posso, fica para amanhã, fica para depois, mas sempre atende e sempre o filho consegue realizar o desejo do seu coração, porque o pai provê.
E com Deus é a mesma coisa, né? Principalmente com Deus. O querer é do homem, mas o efetuar é de Deus. E o homem, irmãos, vocês podem observar que o homem sem Deus, como aquele louvor bonito, antigo, ele é uma folha seca caída no chão. Nós temos um querido, amado irmão, pastor Oswaldo, né? Lá de Franca, gosta muito desse louvor, sempre louva, né? O homem sem Deus é uma folha seca caída no chão. Eu fui conhecer esse louvor pela primeira vez na boca do pastor Oswaldo. Meu querido amado irmão, pastor Oswaldo, irmã Gislaine, né? Juntamente com a sua filhinha Bia, né? Louvado seja Deus, né? Então, de modo que o homem sem Deus é uma folha seca caída no chão. O homem que não teme a Deus, que não obedece a Deus, que não coloca Deus em primeiro lugar, que não convida Deus para estar com ele nas todos os seus feitos. Eu costumo dizer, o homem que não envolve Deus em toda e qualquer situação, ele tem muito mais dificuldade para conseguir realizar os desejos do seu coração. E muitas vezes ele nasce, cresce, trabalha, sofre muito e morre e não consegue realizar, porque não foi capaz de reconhecer que o querer é do homem, mas o efetuar é de Deus. Sempre Deus, irmãos, sempre Deus em primeiríssimo lugar. Né? É como diz o primeiro e maior mandamento. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas, para resumir. Mas Jesus deu esse mandamento, né? Ele deu 4 pilares para esse mandamento, na explicação que ele deu. Né? Mas resumindo aqui nesse momento, amar a Deus sobre todas as coisas. Isso quer dizer o que, pastor Israel? Que Deus está nas nossas vidas. Né? Em todo tempo, em todo momento, em todo lugar. Deus está em primeiríssimo lugar. Primeiramente Deus. Você coloca nas mãos de Deus. Pede para Deus, entrega para Deus e descansa em Deus. E o Senhor realizará todo o desejo do seu coração. Amém? Aleluia, Pai, louvado seja.